Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Construindo uma Igreja segundo o Coração de Deus. E possivelmente essa será a última parte da nossa série, que eu particularmente fui muito abençoado com a palavra de Deus revelada através ali dessas últimas semanas, esses últimos domingos, mostrando como eu e você pode construir uma igreja saudável. Se você não acompanhou todas as mensagens, está gravada no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar todo o raciocínio e as palavras que foram direcionadas para que eu e você construa uma igreja segundo o coração de Deus. E uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja saudável. E hoje eu gostaria de tratar de um tema muito importante. E o tema é pastores ou chefes, a liderança que a igreja precisa. Porque hoje em dia, quando a gente fala de liderança, meus irmãos, vem na nossa mente alguns modelos e estilos de liderança. 3 modelos mais conhecidos hoje como líder, de liderança que é o líder autocrático, o líder democrático e o líder situacional ou liberal. O líder autocrático, que tudo aquilo que tem que ser feito é ele que dita as regras e fala, define os conceitos e fala, é dessa maneira que vai fazer e todo mundo me segue. Mas tem outro tipo de liderança que é a liderança democrática, que é aquela liderança onde o líder, ele chega ali para os seus subordinados ou colaboradores e fala, pessoal, vem aqui, eu preciso bater um papo com você, e dependendo do nível dos seus colaboradores, ele consegue ter um outro entendimento e permite que todos opinem. Mas também existe um outro tipo de liderança que é a liderança liberal, que é o seguinte, pessoal, embora eu seja líder, cada um é responsável pela sua vida e você então faça aquilo que você quiser. Então você já sabe o trabalho que deve ser feito, você já sabe como deve ser feito, então vai e faça. Cada uma dessas lideranças tem os seus prós e tem os seus contras. No líder autocrático, quando você exerce uma liderança autocrática, a produção num primeiro momento pode ser alta. Só que quando o líder, o chefe, não está ali, ou o gestor não está presente ali, a equipe tende a diminuir a sua performance, os seus resultados. Por quê? Porque eu só trabalho se o chefe estiver vendo e, teoricamente, me pressionando. Já a liderança democrática, ela também é boa. Porque a liderança democrática, ela não é uma liderança autoritária. É aquela que o chefe chama para conversar e quer ouvir as opiniões, quer ouvir o que cada um tem a dizer sobre um determinado projeto ou sobre um determinado tema. Mas também tem os seus contras, porque se o chefe ou o gestor ou o líder não tiver uma equipe de alto nível ou de alta performance, o trabalho também não vai ser feito. Porque tem que ver também o nível da habilidade de cada um para ter uma liderança democrática. Já o líder liberal também tem os seus pontos fortes, mas também tem os seus pontos fracos. Na liderança liberal, o líder acredita que cada um já detenha as competências necessárias para fazer o seu trabalho. Só que, na verdade, como ele imagina isso, e para ele é o óbvio que cada um tem, ele vê que o trabalho às vezes não sai. E fala, por que o trabalho não está saindo? Porque ele foi tão liberal nas suas tarefas que pensava que o outro poderia exercer de uma maneira coerente e que traria um resultado necessário, mas não trouxe. E isso é culpa de uma liderança liberal que deixou muito solta. Então cada liderança tem os seus prós e tem os seus contras. Mas quando a gente fala de tema liderança, é algo que já existia, meus irmãos, há séculos atrás, antes de Cristo, e séculos depois de Cristo também já existia liderança. Só que a grande questão é, o que é uma liderança eclesiástica? Qual que é a liderança que Cristo, o cabeça da igreja, quer que exista na sua igreja? Porque nós podemos falar de uma série de lideranças que no mundo aí fora a gente faz, tá bom, mas será que no mundo aí fora, no contexto corporativo, eu posso utilizar esse mesmo tipo de liderança dentro de uma igreja, que não é uma empresa, é um organismo vivo, é a igreja do Cristo Jesus? Será que eu posso usar o mesmo tipo de liderança que é aqui fora, dentro da igreja do Cristo Jesus, que é santa?
Então nós vamos ver biblicamente, o que é ser um líder. E essa palavra de hoje, meus irmãos, vai primeiramente me confrontar. E depois vai confrontar cada um que exerce funções de liderança. Liderança na sua vida, liderança na sua família, liderança no mundo corporativo, a qual, dependendo, você pode estar inserido num contexto empresarial, ou também a liderança aqui. Então essa palavra é para líderes. Mas como que deve ser um líder segundo o coração de Deus? E para basear toda essa nossa reflexão, eu gostaria que vocês, por favor, abrissem as suas Bíblias no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Pedro escreve. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1, até o verso de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de 1, até o verso de número 4. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais, ou pode fazer a leitura aqui no telão. Diz assim o texto da palavra de Deus, subtítulo: aos presbíteros e aos jovens. Portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, transgressões e iniquidades que eu tenho cometido. Pecados no olhar, pensamentos, atos e palavras. Te peço perdão. Leva minha mente cativa a ti, juntamente com o meu coração e junto com a da tua igreja, para que possamos compreender a tua palavra e qual que é a liderança que o Senhor quer que exerça e seja realizada na tua igreja, na tua noiva. Para que possamos entender que não somos donos, somos mordomos daquilo que não é nosso, é teu. A igreja é tua, Senhor. Então fale com a tua igreja, que somos nós, o corpo reunido, a comunhão dos santos, em adoração ao Santo dos Santos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Conhecemos a história de Pedro. Pedro era aquele homem de Deus sanguíneo e muitas vezes colérico. Ele via as coisas, já queria falar, ele via algumas situações aonde gerava dentro dele uma indignação santa e ele já queria entrar com providência. E ele era um dos discípulos que ousava de uma maneira muito ingênua até questionar ao Senhor. O Senhor falou, tá chegando o momento que eu vou morrer. Ah, Senhor, para com isso. Tem misericórdia do Senhor mesmo. Para com isso, Pedrão. Vim para isso, para trás de mim, Satanás. Quando prendem Jesus, quando ele acaba de orar no Getsêmani e os soldados seguram Jesus, Pedro pega a espada do soldado e arranca a orelha de um soldado. Então Pedro, ele era muito impulsivo. E falou, Deus, eu tô com você. Deus, tamo junto. Deus, pode contar comigo, Senhor Jesus, porque eu não vou falhar com você. Eu tô contigo. Se precisar, olha as palavras, se precisar, eu morro junto com você. Então tá bom, Peter. Pedrão, seguinte, antes que o galo cante,
nessa noite tu me negarás 3 vezes. Isso acontece. Jesus é preso, é um pré-julgamento no Sinédrio à noite, sem todo o conselho e membros do Sinédrio, batem em Jesus, cospem na cara dele, acorrentam o Senhor, o nosso Deus, e Pedro vê tudo aquilo e as pessoas falam, você anda igual ele, viu? Você, nunca vi esse cara, nunca vi. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus olha para ele com um olhar de ternura, e em resposta a esse olhar de ternura, Pedro começa a chorar amargamente porque negou ao seu Senhor, que tinha dito que não iria negar. Eu estou junto com você, mas eu não consegui estar junto. Pedro falou palavras que para ele eram verdadeiras, estou junto, mas na hora da prova essas palavras não se tornaram uma realidade. E quantas vezes pode acontecer com a gente? Eu posso falar que estou junto com você, você pode falar que está junto comigo, mas na hora do vamos ver mesmo, eu estou sozinho e você está sozinho. Isso aconteceu com Jesus, eu estou junto com você. Se preciso for, eu morro contigo. Mas quando viu que a morte era uma possibilidade real, não está na minha hora. Ele chora amargamente, se afasta de todos os outros discípulos. E mesmo ele se afastando dos outros discípulos, quando Jesus depois aparece, volta também para Pedro, aparece para Pedro para conversar com ele, porque ele estava triste, porque eu neguei o Senhor. E a gente tem aquele diálogo muito interessante que é, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. O mesmo Pedro que negou 3 vezes ao Senhor é o mesmo Pedro que fala, Senhor, eu te amo, e Jesus não desiste dele. E fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro então foi colocado como um dos pais da igreja primitiva, no primeiro século. Então Pedro, depois de sua queda, negação de Jesus, recebe o perdão de Deus sobre a sua vida, este amor incondicional que o abraçou, e ele começa a exercer o seu ministério em Jerusalém, pregar o evangelho. E escreve essa carta no ano aproximadamente de 62 a 64. Cristo morre no ano 33. E quando Pedro escreve isso, o imperador Nero de Roma começou uma perseguição ainda mais severa, ou a mais severa de todos os tempos, contra a igreja do Cristo. E a igreja essa, então, que estava centralizada em Jerusalém, começou a ir para Samaria, Judeia e aos confins da terra. Começaram a se dispersar. E no meio dessa grande perseguição, a igreja estava sendo formada. O apóstolo Paulo também, nesse mesmo contexto que Pedro estava pregando, pastoreando a igreja com os outros apóstolos, o apóstolo Paulo também estava pregando para os gentios e constituindo também igrejas. A igreja começa a crescer mesmo em meio à perseguição. Mesmo em meio a mortes, mesmo em meio às piores lutas, a igreja começa a crescer. Só que para a igreja que começa a crescer, ela permanecer firme e saudável, Deus começa a colocar ali um corpo de liderança para poder guiar aquele povo. É levantado, nós sabemos, o diaconato, Atos dos Apóstolos, todos aqueles que servem às mesas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para servir as mesas não era qualquer um, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para servir as mesas não era qualquer um, tinha que ter bom testemunho perante a comunidade de fé. E depois que vocês escolherem esses, tragam para a gente, e a gente, com a imposição de mãos, vamos liberar eles para o trabalho. E vocês, apóstolos, pastores, presbíteros da igreja, nós nos dedicaremos à oração e à leitura da palavra. E isso é o que acontece. Os apóstolos então começam a se dedicar à oração e à leitura da palavra e tinham que colocar uma liderança sólida para que eles pudessem... E tinham que colocar uma liderança sólida para que pudesse falar com a igreja
apacentar a igreja. Porque a maior tentação que essa liderança teria seria a manipulação de um povo que vem sofrendo. O povo já estava sofrendo com a perseguição, com a falta de recursos, os seus familiares os abandonando. E Pedro falou: nós precisamos ensinar e levantar líderes, pastores que possam pastorear as pessoas com o coração de Deus. Líderes que possam olhar a alma de cada um deles e lutarem contra a tentação de quererem ser manipuladores e dominadores da igreja. Não! A preocupação de Pedro era: precisamos formar um grupo de pessoas que abençoe eles. Só que é interessante no texto que nós acabamos de ler, olha só, tem a palavra presbíteros. A palavra presbíteros são os mais velhos, experientes e são a liderança da igreja. Pedro, ele era apóstolo, mas nós acabamos de ler que ele fala: pessoal, eu gostaria de falar agora para os presbíteros dessas igrejas locais, como eu também sou um presbítero. Eu não sou um apóstolo, eu sou um presbítero. Ele tem um dom, ele é um apóstolo, tem um dom apostólico sobre sua vida, dado por Cristo Jesus, só que ele se coloca na posição de presbíteros, ou seja, os presbíteros são a liderança da igreja. E sobre essa liderança da igreja que eu estou falando para vocês, eu não estou falando para vocês de uma visão de uma pessoa de fora, que só analisa e dá opinião, não. Eu falo da visão de um pastor que falhou, que foi perdoado por Deus, e eu estou tendo uma segunda chance, e eu sei como era o amor de Cristo Jesus por essas almas, e eu tenho essa incumbência que ele falou: Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então eu não estou falando de um grau superior para vocês, liderança. Não, eu estou falando de alguém que põe a mão no arado e cuida de pessoas, que exerce a liderança. Mas então, Pedro, o que vocês esperam, Pedro, da nossa vida? Porque o que os presbíteros deveriam assumir em suas vidas era uma postura pastoral, corajosa e exemplar. E com esse texto, Pedro vem falando para eles o seguinte: vocês, pessoal, que são presbíteros e que são líderes, vocês devem apacentar as ovelhas, que não são de vocês, são do Cristo. Vocês não devem agir como dominadores do rebanho, mas sim como um pastor que apacenta e cuida. Porque com isso, vocês têm que ter essa consciência que aquilo que foi confiado na mão de vocês, Deus vai cobrar. Então essa é uma palavra, pessoal, que também mexe ao meu coração como tantas outras. Porque ele fala qual que é a minha responsabilidade para com vocês, mas também a responsabilidade de vocês que são líderes. Ele vai mostrar o que é ser um pastor de verdade. E tudo aquilo que sai fora desse contexto pastoral bíblico, nós como igreja temos que tomar cuidado. Algumas coisas que a gente aprende aqui. Em primeiro lugar, a liderança bíblica é pastoral e não gerencial. A liderança bíblica é pastoral e não gerencial. 1 Pedro, capítulo 5, que nós lemos, versículo 2, parte A, diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, parte A. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Segura aqui. A palavra de Deus não fala assim, administrem o rebanho de Deus. Gerenciem o rebanho de Deus com as suas habilidades que você tem. Não. Pastoreie o rebanho de Deus. O pastor, o sentido de pastoreio, não é comandar, não é administrar, é pastorear. E pastorear, meus irmãos, nesse texto é cuidar, ter proximidade de cada um, ensinar, ter vigilância e sacrifício.
O pastor não é aquele que administra. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que para cuidar das ovelhas precisa ter proximidade com as ovelhas, e essa proximidade vai exigir dele um sacrifício e renúncia para que estejam junto com o povo de Deus. Ele apenas não administra uma estrutura. O verdadeiro pastor, ele apacenta com amor. O verdadeiro pastor, ele cuida da alma da ovelha. O verdadeiro pastor, ele está junto. Por isso que a palavra de Deus diz, olha que interessante, João, capítulo 10, versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas a gente gosta desse texto porque no versículo de número 10, Jesus está falando o seguinte: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. No versículo 11 ele fala que ele é o bom pastor, mas todo o contexto que Jesus está falando neste texto de João é o seguinte: olha pessoal, existe um rebanho e dentro deste rebanho tem um pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, existe um rebanho, imagine que aqui é um curral, pessoal, com essas 4 paredes que está aqui, e a porta do rebanho é ali. E Jesus está dizendo o seguinte: existem ovelhas dentro deste rebanho que está aqui. Aquele ali que é aquela porta, sou eu que entro pelaquela porta que o Marcão está abrindo ali para o pessoal. Ótimo! Mas as ovelhas estão aqui no rebanho, mas tem um pastor que é o meu pastor, que é o escolhido por mim, que ele vai entrar por aquela porta para rebanhar este rebanho. Mas tomem cuidado, porque vai ter um pastor que não vai entrar por aquela porta. Ele vai sair de trás dessa cortina. E esse que está entrando neste mesmo ambiente de aprisco pastoral, que saiu pela cortina e não entrou pela porta, vai ter pinta de pastor, vai ter às vezes a palavra de pastor, vai ter os trejeitos de pastor, mas ele na verdade é um ladrão. Ele é um ladrão, ele é um salteador. Mas onde que ele vai estar? Dentro do aprisco, dentro da igreja, falando para as ovelhas. E o verdadeiro pastor vai estar onde? Também falando para as ovelhas, mas a diferença é que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E as ovelhas, por conhecerem a voz do pastor, vão segui-las. Mas agora eu quero dizer para vocês, pessoal, não só esse pastor que está aqui que foi escolhido para mim, eu quero dizer que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqueles que estão aqui dentro, que entraram para outro lugar, vão vir os lobos, eles não estão nem aí. Eles vão voltar pelo mesmo lugar que eles vieram e vai deixar os lobos arrebentarem todas as ovelhas, porque não são pastores segundo o meu coração. O pastor segundo o coração de Deus é aquele que se doa, é aquele que fala com as ovelhas, é aquele que tem proximidade, é aquele que renuncia a sua vida também em prol das ovelhas, meus irmãos. John Stott tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: a liderança bíblica, a liderança cristã, pode passar, essa frase de John Stott, a liderança cristã é cuidar de pessoas, não controlar estruturas. A liderança cristã é cuidar de pessoas e não controlar estruturas. Isso é interessante, pessoal, porque é uma chamada para os pastores. E uma igreja saudável tem que ter esse desejo dentro do seu coração de ter pastores saudáveis. E o pastor e líder que está na igreja tem que ser um pastor e líder saudável. Tem que ser um pastor que não seja gerente. Tem que ser um pastor que não seja dono. Tem que ser um pastor que não quer ser gestor. Não, ele tem que ser pastor. Pastor cuida, pastor vai se renunciar, pastor vai dar a vida em favor do outro, mesmo sem receber nada em troca.
igual o apóstolo Paulo disse, eu vou gastar a minha vida em favor de vocês, igreja de Corinto. Mas Paulo, você está gastando a sua vida em favor deles e eles estão fazendo tudo errado, não importa, porque eu não faço apenas por ele, mas eu faço porque o Senhor mandou eu fazer e o dono da obra é o Senhor. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro nele e Pedro vem trazendo isso. Olha, pastores, olha, Renato, o rebanho da For You Church não é teu, é meu. Você é apenas um mordomo. Você é apenas um dispenseiro. Você é apenas aquele que ensina. Essas ovelhas não são suas, Renato. O pessoal que está na For You não é teu. Você é apenas um instrumento meu para passar as minhas orientações. Quem cuida dessas ovelhas sou eu. Quem trata dessas ovelhas sou eu. Elas estão nas minhas mãos, não nas tuas mãos. E isso gera uma tranquilidade dentro do verdadeiro pastor. Porque se acontece coisas no meio da igreja, a responsabilidade muitas vezes não é do pastor, é do próprio Jesus que está vendo o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, Tiago fala, ai de vocês, mestres e pastores, que ensinam o povo de Deus, porque se vocês ensinarem algo errado, distorcido, saibam que o julgamento será muito mais duro sobre a vida de vocês, porque vocês influenciam as pessoas. Então a gente vê que a liderança cristã é cuidar de pessoas, não controlar estruturas. O mais importante na For You Church são as pessoas que compõem ela. Não é a estrutura. E a função do pastor é cuidar das pessoas e da saúde espiritual das pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? A liderança bíblica, ela é pastoral, não gerencial. Segundo lugar que a gente aprende, pessoal. A liderança bíblica, ela é voluntária, não impositiva. A liderança dos pastores, dos presbíteros da igreja e de você que é um líder também na casa do Senhor, ela é voluntária, não impositiva. 1 Pedro 5, versículo de número 2, olha o que diz o texto, parte B. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. A gente acabou de ver, o rebanho é de quem? De Deus. Mas ele deu aos cuidados de quem? De um pastor. Pastorei, Renato, a For You. É do Renato o rebanho? Não, é do Senhor. Eu coloquei um rebanho aos teus cuidados. Não esqueça, o rebanho é meu. As ovelhas são minhas. Eles são todos meus. A sua obrigação é pastorear esse rebanho que eu, o Senhor, coloquei aos seus cuidados. Olha que interessante. Só que a liderança bíblica ela é voluntária e não impositiva. E ele continua. Olhem por ele, pastores, líderes, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Você deve pastorear, se você é um pastor, se você é um líder, com o quê? Não é por obrigação, mas de livre vontade. Você tem que ter amor para fazer isso se você é um pastor. Você não tem que ter por obrigação, nossa, vou ter que ir mais um culto lá de domingo, nossa, vou ter que fazer mais uma coisa, nossa, vou ter que orar por mais alguém, vou ter que visitar alguém, vou ter que fazer vigília. Não! Não faça nada por obrigação. Se você é um líder e um pastor, não. Você tem que fazer com coração grato. Você faz para o Senhor. Se você não for fazer com esta alegria, que é como Deus quer, tome cuidado, não faça.
Porque se você não fazer com amor, não fazer com alegria, outras motivações vão estar dentro do seu coração. Você vai fazer por ganância, por grana, por dinheiro. Você vai fazer por status. Você vai fazer para ser reconhecido. E não é isso que é um pastor segundo o meu coração. Não faça a obra de Deus por obrigação. E a gente aprende isso. Não faça nada para o Senhor por obrigação. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você faz alguma coisa para Deus por obrigação? Se você está fazendo por obrigação, pare agora de fazer. Pare agora. Chegue para os pastores da igreja e fale: estou me segurando porque estou fazendo por obrigação, um peso muito grande, não quero mais. Pare. Não faça sem amor. Não faça se não tiver a vontade de servir as outras pessoas. Pastores, se vocês forem pastorear o meu rebanho com amor no coração e o desejo de servir, não faça, porque senão outro desejo vai dominar o seu coração. Uma outra vontade vai dominar o seu coração. E é interessante, porque o líder verdadeiro não serve por status, salário ou pressão, mas por amor ao chamado e zelo pelas ovelhas. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, serve porque ele ama as ovelhas. Ele zela pelas ovelhas, que não são dele, são do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é de Jesus, viu, irmão? Você não é de nenhum pastor. Você não é de nenhum pastor, você é de Jesus. A não ser que você é, na verdade, do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Davi falou: embora eu sou pastor, eu faço o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você é ovelha de Cristo Jesus, meus irmãos. Guarde isso. A autoridade pastoral vem do exemplo e da fidelidade das Escrituras, não de imposição. A autoridade pastoral vem do exemplo e da fidelidade às Escrituras. Ou seja, eu como pastor tenho um crivo que isso faz eu temer dentro do meu coração. Por quê? Renato, a sua autoridade pastoral que eu te dei, este governo, não é porque você é bonitinho, não, mas é pela sua fidelidade às Escrituras, mesmo você sendo imperfeito, igual Pedro que me negou 3 vezes, mas quer melhorar e ficar diante do meu altar, pastoreando as minhas ovelhas. A autoridade dele não é porque ele é perfeito, não, mas ele é porque ele é fiel às Escrituras e pastoreia por exemplo. Não só o que ele fala, a vida dele vai mostrar. Se ele fala que ora e exige que a igreja ore, o pastor tem que orar. Se o líder fala que a igreja tem que jejuar, o líder tem que jejuar. Se ele fala para ler Bíblia, o líder tem que ler a Bíblia. Olha o que ele está falando: o pastoreio é voluntário e ele é por exemplo. A autoridade vem pela fidelidade das Escrituras e o exemplo de vida. Não por imposição. Porque às vezes a gente vai pegar assim: você vai ser líder, você vai ser pastor, e a pessoa não tem autoridade para aquilo. Porque a autoridade, guarde isso, vem com exemplo. As pessoas leem vidas. As pessoas leem comportamentos. Nós, como servos de Deus, temos que ser exemplos para as outras pessoas. Mas pastor, eu sou imperfeito, eu falho muito, não importa. Esse reconhecimento é válido para que a gente possa fazer a obra do Cristo. Temos que ser exemplos. Paulo fala para Timóteo, depois vocês podem ler, 1 e 2 Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. No trato, no amor, na leitura bíblica. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, você quer um exemplo de Cristo? Olha para a minha vida. Você quer ver Deus? Olha o que ele está falando. Olha a minha vida. Fale para a pessoa que está do seu lado. As pessoas conseguem ver Deus na sua vida? É isso que ele está falando.
É isso que Paulo fala e Pedro está falando. A liderança pastoral é por exemplo. A sua autoridade é no exemplo, não é uma imposição. Você não é líder porque você quer, é porque você tem essa autoridade dada por Deus. A autoridade é essa por fidelidade às escrituras sagradas e por exemplo e ação de vida. Se você fala que tem que ter amor e não ama, não adianta nada. Se você fala que tem que cuidar e não cuida, não adianta nada. E isso eu fico pensando, Deus eterno, como às vezes nós pastores temos uma função, muitas vezes que é difícil, para ser exemplo, sendo que nós somos carnais e somos humanos e às vezes escorregamos, mas essa é a verdadeira liderança que o Senhor exige. Jeremias capítulo 3, verso 15. Esse é um texto que eu gosto muito. Jeremias capítulo 3, verso 15. Então, darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirijam com conhecimento e entendimento. Em outras traduções fala, dar-te-ei pastores conforme o meu coração, que lhes apacentem com conhecimento e entendimento. Olha que interessante isso e profundo que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, fala para o meu povo que eu vou dar um pastor. O povo é de quem? De Deus. Tá. O pastor que vai ir para este povo, sou eu que escolho o pastor para esse povo. Do mesmo modo que eu escolho este povo para este pastor. Olha que legal. Esse texto é maravilhoso. Eu vou tentar simplificar mais ainda, pessoal. Vamos pegar um contexto nosso da For You. Para o povo da For You, que é esse rebanho, eu tenho um pastor. Qual que é o pastor que eu escolhi? O Renato. Porque eu sei do coração dele, eu sei como ele é e sei como é o povo. Para este povo, precisa de um pastor como o Renato. Mas não só isso. O Renato precisa de um povo. Então o povo que vai mandar para ele é o povo que ele vai ser o pastor para este povo. Deus escolhe tanto o povo quanto o pastor para o povo. A gente não tem gestão de nada. Ou seja, não é, olha que interessante, não é eu que escolhi vocês como as minhas ovelhas sob o meu cuidado. Foi Deus que escolheu. E não foi, olha que interessante, também vocês que me escolheram como pastor. Foi Deus que escolheu eu como pastor de vocês. Nós não temos gerência. Por mais que a gente tenha conotação de livre-arbítrio, de escolha, não! Deus falou, agora você vai ser pastoreada pelo Renato. Agora, Renato, você querendo ou não, vou colocar esta pessoa para ser pastoreada por você. E eu não tenho essa opção. Olha só. Não quero que esse daqui, que o Rodrigo venha para cá, não. Eu não quero que o Rodrigão, não. E nem a Vitória. Eu não quero. Não, não é você. O rebanho é meu. A ovelha é minha. Você apenas cuida daquilo que eu colocar na tua mão. E olha que interessante, o Rodrigo e a Vitória também não queria ser o Renato, porque às vezes ele é chato, porque às vezes ele pega no nosso pé. Não importa, é ele o pastor. E olha só o que Deus faz. E eu faço de uma tal maneira que mesmo vocês saindo, não se sentirão bem, porque é aqui que eu coloquei vocês. Glória a Deus. Já viu aquela coisa que tem no meio da igreja? Nós já passamos por isso, vocês também já passaram, acredito eu, cada um em uma instância, que às vezes você pode estar num lugar, mas dependendo, você está um tempo naquele lugar, daqui a pouco sai um negócio do seu coração e você fala, parece que eu não me pertenço mais aqui. Não pertenço mais aqui. Parece que chegou o meu tempo. Aí você vai no outro lugar, parece que você se encontra, e o seu coração arde, e você fala, é aqui. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo, muitas vezes. E muitas vezes, pessoal, quando o Espírito Santo de Deus faz isso, ele usa situações que a gente nem acredita e sai fora da lógica humana. Porque a gente pensa que tudo vai ser bonzinho. Para a gente escolher o local que a gente está, para a gente ir para o pastor que a gente está, ou congregar na igreja que a gente está. Nem sempre é assim. Deus trabalha de uma lógica, muitas vezes, completamente contrária da nossa.
Para Jeremias o pessoal falou o seguinte, ó, os babilônicos vão vir e vão capturar todos vocês. Tá bom, qual que é a solução? Sabe qual que é a vida? Ser escravo. Peraí, mas qual que é a morte? É tentar lutar. Peraí, você não me deu muita escolha, peraí. Eu não quero ser escravo e quero ser livre. Não, não tem. A opção da vida é você ser escravo. Quem quer ser escravo? Ninguém. Mas peraí, não. E se eu quiser ser livre? É só você morrer. É difícil isso. Eu quero ter o livre-arbítrio. Não. O livre-arbítrio, se você quiser viver, é ser. Ou seja, olha como Deus trabalha fora, muitas vezes, da lógica humana. Se você quiser ter vida, a minha vontade é que você, nesse momento, seja escravo. É Deus que faz isso, meus irmãos. Quando eu estava lendo esse texto e vendo, eu falei, Deus, qual que é o nosso papel, então? Parece que a gente não tem... É difícil, pessoal. É muita soberania. Não tem que fazer nada. O que você tem que fazer, Renato? Renato, só precisa abrir a boca e falar da palavra. Testemunhar do evangelho. Só precisa fazer isso. Você não precisa convencer as pessoas. Olha só. Você não precisa convencer as pessoas. Só que você não precisa fazer o papel do Espírito Santo. O seu papel, Renato, é pregar o evangelho. O convencimento é meu. A transformação é minha. Eu falei, mas fica muito mais fácil assim. É isso mesmo. A sua função é só pregar e expor a Bíblia. O restante quem faz sou eu. Mas faça com fidelidade. Se não for fiel, se não for assim, não faça. Martinho Lutero, reformador do século XVI, olha o que ele fala. O pastor não é senhor do povo, mas servo da palavra. O pastor não é senhor do povo, o pastor não é dono do povo. Eu não sou o dono de vocês. E nenhum pastor em outras comunidades de fé é dono de vocês. O dono de vocês é o Senhor Jesus Cristo que pagou um alto preço pela sua vida. O pastor, ele é apenas o quê? O servo da palavra de Deus. Pai, o que a tua palavra diz é isso. Então eu, como dispenseiro, pego a palavra de Deus e aplico a palavra de Deus. A responsabilidade por essa palavra é do Senhor e não do pastor. Porque a liderança bíblica, ela é voluntária e não impositiva. Terceiro lugar que a gente aprende. A liderança bíblica é exemplar, não autoritária. A liderança bíblica, ela é exemplar e não autoritária. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 3. Eu acho isso muito interessante, pessoal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Preste atenção do que é um verdadeiro pastor. E nisso você pode ir em qualquer igreja tal. O que é um verdadeiro pastor é isso aqui que ele está falando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Não hajam. Olha o que ele está falando para a igreja e para os líderes, os pastores. Não hajam como dominadores do que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Vocês não devem ser dominadores do povo. É isso que tem que ser feito? Não. Haja como exemplo. O pastor é aquele que dá exemplo e não domina. E hoje nós vivemos em um tempo que pastores querem ser dono da ovelha. Pastores querem dominar. Pastores, às vezes, que querem falar, ó, isso daqui não pode ser feito, isso daqui não pode ser feito, isso daqui não pode ser feito, isso daqui não pode ser feito. Não, a liderança bíblica é por exemplo, não é por domínio. Eu não sou dono de ninguém. Então, se você estiver em uma comunidade de fé que se intitula como igreja e o pastor agir como um dominador, impondo regras que você pode ou não pode fazer isso ou aquilo, tome cuidado, porque o próprio apóstolo Pedro diz: vocês que são pastores, não haja como dominadores. O que é o dominador? É o controlador. O que você vai fazer? Para onde você vai? O que você vai estar? Isso daqui não pode, isso daqui não pode. Não existe isso biblicamente. Não hajam como dominadores daqueles que eu coloquei na sua mão, Renato. Vou dar o meu exemplo. O
que Deus fala assim, Renato, aqueles que eu confiei a vocês, este povo, você não haja como um dominador deles não, hein? Falando que eles podem ou não podem, falando se eles vão para lá, vão para cá, vão para aqui, vão acolá, para com isso. Haja com eles com amor e seja um exemplo para eles. Timóteo, seja um exemplo de fé, seja um exemplo de amor, seja um exemplo de tudo. Não hajam como dominadores, porque a autoridade da liderança não está no título, mas sabe onde está? No testemunho. Não adianta colocar um monte de regra. É o testemunho que dá autoridade para o pastor. Então, quando nós estamos num lugar e eu sou o pastor da igreja e vocês como ovelhas do Cristo, eu não posso agir como um dominador. Eu tenho que vigiar o meu coração. Eu não sou dono de você. Nós não somos donos de ninguém. Fale para a pessoa que está do seu lado, você não é dono de ninguém. Você não é dono de ninguém. E agora eu vou falar até o seguinte, você não é dono nem da sua própria vida. Pode falar para a pessoa, você não é dono nem da sua própria vida. Você não é dono. O dono da sua vida é Cristo Jesus. Porque até para eu e você respirar, é Ele que permite. Para eu e você abrir os olhos e conseguir enxergar, é Ele que permite. Coisa simples. Para eu e você conseguir sair da cama e andar, é Ele que permite. Só que a gente passa despercebido. Para você ter apetite para comer, é Ele que dá o apetite. Para Ele fazer o seu coração bater, é Ele que faz. Não é você. É Ele que faz isso em nossas vidas. Aí eu falei, Senhor, mas então às vezes a função pastoral, embora tenha esse peso, mas esse peso sai das costas do pastor. Então esse peso sai também das suas costas, que vai ser um líder. A minha, a sua função é liderar por exemplo. Jesus, ele liderava não por palavras, mas por exemplo. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Olha o que diz. Jesus. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o quê? O exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Eu vou dar o exemplo. Mas, Senhor, você vai lavar meu pé? Disse Pedro. Sim. Não quero que lave, eu vou lavar, senão você não tem parte comigo. Ele permite. Jesus, sendo mestre, serviu. Lavou o pé. Bonitinho. Ali do pessoal. Com a aguinha. Pessoal, eu dei o exemplo. Eu sendo mestre, vocês gostariam de me servir neste momento, mas esse aqui é o momento que eu vou servir vocês, porque eu vim para servir. Mas esse daí, o que a gente tem que fazer com isso, Jesus? Pega isso como exemplo e passa para as pessoas. Sirva as pessoas. Liderança, pessoal, é serviço. Liderança não é só mandar. Liderança é servir. E como que eu sirvo? Com exemplo. Sendo exemplo. Guarde isso. A sua autoridade sempre será reconhecida pelo exemplo. Ninguém respeita aquilo que não vê na sua vida. Eu sei que isso é duro, mas é uma realidade. A autoridade de todo líder. Não adianta eu vir aqui e falar palavras bonitas se vocês não reconhecerem a autoridade de Deus na minha vida pelo exemplo. Se você vir para cá e falar, irmãos, a gente está aqui para adorar a Deus, mas não estiver orando na tua casa, não estiver lendo a Bíblia na tua casa, não tem autoridade bíblica. Não tem a unção de Deus. Isso é sério, meus irmãos. Pode ter tudo, mas as pessoas reconhecem. A unção de Deus as pessoas reconhecem. E isso é porque é dele, não é nossa. Não adianta eu vir aqui, imagina, não orei a semana inteira, não li Bíblia a semana inteira, não fiz nada para Deus a semana inteira, eu venho aqui e falo, irmãos, Deus vai derramar fogo. Não vai derramar nada. Ah, mas ele pode fazer independente, sim, mas se você é um líder, tem que dar o exemplo, senão não vai vir a unção de Deus. Porque nós só temos a unção de Deus se nós formos exemplos, meus irmãos.
Não existe eu falar bonito, eu falar o que deve ser feito, se aquilo que eu falo não seja uma realidade da minha vida, ou eu me esforço para ser isso. Nós não teremos, porque quantos às vezes querem ter essa autoridade, querem falar, querem fazer, e às vezes não tem essa autoridade de Deus e esse amor pelas ovelhas. Quantos pastores às vezes você pode ter contato, de chegar com ele vai na tua casa visitar? Eu estou falando uma coisa que é aberta, a gente vê em redes sociais. Não estou generalizando. Mas às vezes pastores não vão na casa das ovelhas, não conversam com as ovelhas. Muito poucas ovelhas têm contato com o pastor. Muito poucas têm contato, não consegue. Meus irmãos, não tem contato. Não estou falando isso aqui porque aqui tem contato, que a gente é uma igreja pequena. Não estou falando só desse mérito. Eu estou falando assim do mérito que quem é pastor tem que ser pastor mesmo. Tem que ir conversar, ter cheiro de ovelha. Para mim, pastor tem cheiro de ovelha. Tem que conversar, tem que bater papo, tem que falar. E quantos às vezes você nem consegue ter esse contato? Coisa simples, pessoal, da vida. Vida cristã é vida em família. Quer ver um exemplo? Quando alguém morre na sua família, um ente querido que você tanto ama, quem vai fazer o velório? O pastor tem que ir lá. Se alguém está doente, quem que vai orar? O pastor vai lá no hospital. Se a gente está passando por alguma coisa, senta com quem para conversar? Com o pastor, tem que ter disponibilidade. E se o pastor nunca tiver tempo? Imagine só, eu tenho ciência disso. Se eu viesse aqui toda hora para pegar, essa autoridade que eu tenho não é por vanglória, porque é a autoridade de Deus. Eu conheço cada um de vocês, chamo pelo nome. Conheço cada um de vocês pelo nome. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu venho para cá, mas eu não consigo conversar, bater papo e cuidar, que pastor sou eu? Olha só, porque a autoridade vem com exemplo. Não estou falando que eu sou perfeito, pessoal, eu quero que vocês entendam isso. Mas se eu falo que eu tenho que me relacionar, se alguém daqui eu não pastoreio, não vou, não oro, não cuido, sabe o que acontece com o próprio rebanho? Não, isso aqui não é meu pastor, porque não está comigo. A autoridade vem pelo exemplo. Se eu falo que eu tenho que ter comunhão, e não participo da comunhão que vocês promovem, que tipo de pastor eu estou sendo? Hoje é um culto pastoral, pessoal, e de doutrina. Ele não é tão alegre, aparentemente. Teve ontem na casa do Jair e da Vivi a confraternização do grupo de discipulado, onde o Jair e a Vivi, durante 8 semanas, 8 aulas, lecionaram um curso de discipulado ali para alguns irmãos. Fizeram uma confraternização. Eles que lecionaram, nos convidaram. Aonde que eu estava? Lá. Por exemplo, eu não tenho como exigir. Olha só o que eu quero dizer. Porque podia ser eu ou qualquer outro. Se alguém outro for pastor titular aqui da For You, vai ser a mesma coisa. Eu não posso exigir presença de vocês, porque eles poderiam falar, mas o pastor Renato nunca participa de nada. O pastor Renato não participa de nada, como que ele está falando que eu devo participar dos eventos? Vocês estão entendendo isso? A liderança só tem autoridade por exemplo. Se eu falar, pessoal, vocês vão orar e vai ter vigília aqui na igreja. Eu não venho na vigília. Aí vocês vêm numa vigília. Primeira coisa que as pessoas vão falar, mas cadê o pastor que está aqui que falou que ia ter vigília? E não veio. Aconteceu alguma coisa com a saúde dele? Não. O que ele ficou fazendo? Dormindo em casa assistindo Netflix. Tem pecado assistir Netflix? Não tem, mas tá entendendo? Mas eu tenho um compromisso com as pessoas. Não existe pastoreio sem proximidade e comunhão. Não existe comunhão da igreja se eu não me esforçar para ter comunhão. Pessoal, não existe. E isso é intencional. E por isso que o pastoreio, ele exige o quê? Renúncia. Olha o que Dietrich Bonhoeffer, um filósofo alemão que atuou na Segunda Guerra Mundial, ele fala: a autoridade real nasce do serviço e só quem serve com humildade é digno de liderar. A autoridade real nasce do serviço, pessoal. Não é porque é bom, entendeu? Eu posso ser o melhor
pregador do Brasil e do mundo, mas eu posso ser um pregador e não pastor. Eu posso ser um excelente pregador, mas não sou pastor de ovelha. Então o líder que quer ser líder dentro de uma comunidade de fé tem que cuidar das ovelhas, tem que arrebanhar as ovelhas. E como o pastor cuida, muitas vezes no contexto pastoral, o pastor tem que chegar na perninha da ovelha, quebrar a perninha da ovelha e carregar ela nos ombros. Isso aqui é coisa real do pastoreio. Quebra a perninha da ovelha e coloca aqui no ombro a ovelha que está toda hora andando para lá e para cá e fora do aprisco. Ele quer para poder cuidar. Vem cá, agora eu vou cuidar de você. Agora você vai ficar aqui comigo. Vai cuidando, o pastor é para isso. Nós não devemos agir como dominadores do povo. Um pastoreio real que eu ouvi, eu estava vendo, verificando, e tem um pastor lá de Portugal, literal, pastor literal, que cuida de ovelha. É muito interessante isso que ele fala. Sabe como que o pastor pastoreia? O verdadeiro pastor, que é literalmente aqueles que cuidam das ovelhas. Ele falou 2 coisas que você pode pastorear o povo. Só que tem uma parte que você pastoreia as ovelhas, que você coloca elas dentro de um aprisco, que é o curral, coloca todas, como nós estamos aqui. Imagine que a gente é tudo ovelha. Real isso. Coloca aqui, joga as ovelhas aqui no curral. As ovelhas não vão sair daqui, ó. Vão ficar só dentro do curral. Aí o que você faz? Você pega a água e a alimentação dela, que também está no pasto, e coloca aqui, ó, presente a água. Você coloca a água aqui. As ovelhas vão ficar sempre aqui no curral, comendo pasto, e vai vir aqui. Elas nunca vão sair. Essa é uma forma de você apacentar. Só que você está limitando o crescimento das ovelhas, o desenvolvimento das perninhas dela e tudo mais. O que você tem que fazer? Outra forma de apacentar. Derruba as paredes do curral. Nossa, vai derrubar? Sim. Pega a alimentação e coloca no meio do curral. As ovelhas vão andar além do curral. Só que sabe para onde elas vão voltar para se alimentar? De volta no meio do curral. Se você tiver uma boa comida, uma boa teologia, uma boa exposição bíblica, um bom ensinamento da palavra de Deus, por mais que as pessoas e as ovelhas andem por outros lugares, elas sabem aonde tem que vir para se alimentar. Isso é real. Eu não preciso prender ninguém. Eu só preciso dar uma boa comida. Uma água bem potável e limpa e cristalina. As pessoas podem ir para onde forem. Elas sabem onde elas têm que voltar para se alimentar. E isso é um pastor real pastoreando as ovelhas dele. Simples assim. Eu não preciso ser dominador de ninguém. Eu não preciso ficar falando o seguinte, ó, não pode ir para outra igreja, viu? Não pode visitar, não pode ir em congresso, não pode fazer isso, não. Irmãos, visite outra igreja, vá em congressos, se capacite, vá em conferências e sirva melhor aqui essa casa. Eu quero que você se capacite para servir melhor aqui essa casa. Pode ir em outra igreja, pode visitar, fique à vontade, porque eu sei que a sua capacitação vai fazer você servir melhor os seus irmãos aqui. Glória a Deus. Não sou dono de nada, não sou dono do rebanho. E líder que acha que é dono do rebanho, infelizmente, biblicamente não é pastor. Minha função aqui é orientar. É falar do amor de Deus e orientar biblicamente. Se a ovelha vai querer fazer ou não, a responsabilidade não é minha. Eu só falo assim, ó, Vitão, pai, falei, Vitão não quis ouvir, ó. Senhor, fica tranquilo, o Vitão é teu, viu? O Vitão não é meu, não. O Vitão é teu. Vocês estão entendendo? Mas às vezes eu quero ser o quê? Pessoas querem ser o quê? Dona da outra. Nossa, esse Vitão, meu Deus do céu. Nossa, o Luiz, meu Deus. Nossa, a Vivi. Não! Falei! O pastor fala. Senhor, é teu, viu? A sua palavra foi dita aqui, ó. Fica tranquilo, Renata. Você tem que só fazer a exposição. A minha palavra nunca volta para mim vazia. Então, líderes, pessoal, a liderança bíblica, ela é exemplar e não autoritária. Gostaria de orar por vocês. Que uma igreja saudável, ela está intrinsecamente atrelada à saúde espiritual da sua liderança. Se a liderança for saudável, com certeza a igreja, o corpo, será saudável. Pai, nós te damos graças